Vamos lá então, continuar aqui nossa parte de calorimetria. Veremos agora calor sensível e calor latente. Já vimos então a capacidade térmica, que tinha a ver com os corpos, capacidade que os corpos têm de ganhar e perder calor. Agora vamos ver a parte das substâncias que têm de ganhar e perder calor. Vamos lá então para a aula. Bem, a primeira parte aqui é chamada de calor sensível. Calor sensível tem a ver com uma substância, uma quantidade de massa de substância, 100 gramas, 200 gramas, 5 gramas, alguma quantidade de massa de substância que ao receber calor muda de temperatura, que ao perder calor muda de temperatura, sendo uma mudança positiva aquecendo ou mudança negativa resfriando. Temos então aqui como fórmula para calcular essa quantidade de calor que ganhou ou perdeu, Q igual a mc delta T, onde o Q é o calor, a energia térmica, em calorias, o M é a massa, geralmente em gramas, o Czinho chama de calor específico, já explicarei logo na sequência, e o delta T aqui é a variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Para decorar aqui a fórmula, se for o caso, se for precisar disso, tem aqui um Q-macete. Então o macete aqui é Q-macete. Q, MC, delta T. Q-macete. O que vem a ser esse calor específico? Calor específico tem a ver então com a quantidade de energia que precisa para uma certa substância para mudar de temperatura. Então vamos lá aqui. É específico de cada substância. A água tem um valor, a água líquida, a água na forma de gelo, de vapor tem outro valor, metais tem outro valor, a areia tem outro valor. Cada substância tem o seu calor específico, a quantidade de energia que precisa para mudar de temperatura certa substância. A unidade, em geral, ela vai ser colocada como caloria, grama, grau Celsius, ou joule, grama, Kelvin, ou grama, grau Celsius também, alguma unidade de temperatura aqui, alguma unidade de energia na frente. Então, caloria, grama, grau Celsius, joule, grama, Kelvin. Mas não se preocupem, que em geral não tem nada que trabalhar aqui com unidade de calor específico. Exemplo, aqui temos a água. A água tem um calor específico, então, de 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa que para mudar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água, precisa de 1 caloria. Então aqui esse númerozinho aqui na frente, aqui, esse 1 aqui, ele vai indicar a quantidade de calorias que precisa para cada grama de água, neste caso, mudar 1 grau Celsius. Então, no de baixo, que é o gelo e o vapor de água, que tem um valor muito parecido, que a gente costuma colocar em questões iguais, o valor é igual aqui, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então, para cada grama, para mudar 1 grau Celsius de gelo, a gente tem que dar 0,5 calorias. Se eu der 1 caloria para o gelo, para 1 grama de gelo, vai mudar 2 graus Celsius. Se der 3 calorias, como é 6 vezes esse valor aqui, ele vai mudar 6 graus Celsius. Então, cada grama de gelo precisa de meia caloria para mudar 1 grau Celsius. Essa é a história. Um exemplo aqui para a gente, então, entender como utilizar isso em questões, né? Determine a quantidade de calor a ser fornecido para 100 gramas de gelo para esquentá-lo de menos 5 graus Celsius até a temperatura de fusão do gelo. Temperatura essa que é 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius o gelo muda de gelo para líquido, é a fusão. Considere ser do gelo, calor específico do gelo, 0,5 calorias grama grau Celsius. Então aqui temos uma substância, uma quantidade de massa, 100 gramas, tem mudança de temperatura, menos 5 até 0 graus Celsius. Neste caso aqui a gente vai usar então o calor sensível. Vamos aqui pegar toda a descrição aqui, ó. Aumentar a temperatura de certa quantidade de massa de gelo, calor sensível. Tá aqui os dados que são fornecidos no enunciado. Tem o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Tem a massa, 100 gramas.
tem a temperatura que variou 5 positivo, está esquentando. Ele vai de menos 5 até 0, fazendo ΔT aqui é 0, menos 5, menos com menos é mais, 0 mais 5, então a temperatura variou aqui mais 5 graus Celsius. A fórmula a ser usada é o Q macete, Q igual a MC ΔT. No lugar do M, coloca 100, no lugar do Czinho 0,5, no lugar do T 5, tá aqui. Multiplicando isso aqui tudo, 100 vezes meio, 50, 50 vezes 5, 250 calorias. Então a quantidade de energia de calor a ser fornecido para o gelo, para aumentar essa temperatura ali, é 250 calorias. Uma consideraçãozinha importante aqui é falar sobre esse calor específico de cada substância. A gente sabe aqui na ciência que quanto maior for esse calor específico na substância em comparação com outra, sempre comparando uma com outra, o que tiver o calor específico maior, ele tem mais dificuldade de ganhar calor, de ganhar temperatura e de perder temperatura. Então quem tem calor específico maior, ele não varia tanto a temperatura assim quanto o que tiver calor específico menor. O menor ele sempre tem mais facilidade para mudar de temperatura, enquanto que o maior tem mais dificuldade para mudar de temperatura. Calor específico maior, mais difícil mudar a temperatura. Tanto faz para aumentar quanto para diminuir. É mais difícil esquentar, mudar a temperatura, é mais difícil esfriar, diminuir a temperatura. Para o menor, é mais fácil esquentar, é mais fácil esfriar. Então, quem tem calor específico pequeno, varia a temperatura mais facilmente. Calor específico maior, mais dificilmente, com mais dificuldade. Aqui um exemplo que a gente costuma usar em sala de aula. A gente pode colocar qualquer metal. Os metais eles esquentam muito fácil em relação à água, por exemplo. Mas a água em específico ela tem um dos maiores calores específicos da natureza. E ela vale 1. E aqui eu comparei com a areia, que vale 0,2 calorias grama grau Celsius. Os metais é mais baixo que isso aqui ainda, tá? É 0,16, 0,11 e por aí vai. Depende do metal ali, a gente vai ter outro valor. Muito bem. A água aqui, ela tem 1 caloria grama grau Celsius e a areia 0,2 calorias por grama grau Celsius. O que significa isso? Se eu der para 1 grama de água e para 1 grama de areia 1 caloria, a água muda 1 grau Celsius, que esquenta 1 grau Celsius. Já a areia 5 graus Celsius. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então, para a mesma quantidade de calor, a mesma quantidade de massa, a areia esquenta muito mais do que a água. Muito mais, 5 vezes mais. Porque a relação entre eles aqui é 5, né? A água é 5 vezes maior do que aqui da areia. Isso explica, por exemplo, porque quando a gente vai na praia no verão, perto do meio-dia ou um pouquinho depois do meio-dia, a areia está quente, a gente tem que cuidar para não queimar os pés, enquanto que a água da praia, ainda a água do mar, está geladinha, não está tão quente assim ainda. Mesmo em alto verão, onde a água está mais morninha, a areia está muito mais quente do que a água, porque a areia esquenta muito mais fácil do que a água. Isso também explica, por exemplo, porque regiões próximas a lagos e oceanos e tudo mais, elas não esfriam com muita facilidade e nem esquentam. Elas mantêm uma temperatura mais meio termo o tempo todo. Então, regiões litorâneas, elas têm pouca variabilidade térmica. A gente que mora na região ali de Floripa e São José, sabe que dificilmente teremos aqui temperatura abaixo de 0. Dificilmente, porque tem que estar muito, muito frio o resto do Brasil, por exemplo, para baixar essa temperatura. Porque a água do mar vai ajudar a gente a não perder calor tão fácil. Ela vai ficar dando calor para a gente aí. E outro exemplo que é muito, muito interessante para a gente aqui é o deserto. Então, à noite no deserto é muito frio, muito frio. Tem que cuidar para não congelar. Enquanto de dia no deserto é muito quente. Então, porque no deserto é basicamente areia, então a areia esquenta rápido e esfria rápido. Então, à noite no deserto é frio
E aí o dia no deserto é muito quente porque a areia esquenta e esfria muito fácil, porque tem um calor específico muito baixo. A gente fala que essa propriedade da água de manter a temperatura mais constante, a gente fala então que a água e o oceano, lagos, oceanos, tá? Não é lagoazinha, não é uma piscina lá de casa. É lago, é oceano. Não é colocar um balde, vou encher um copo d'água do lado de fora de casa. Não dá certo, tá? Tem que ser um corpo grande. Esse corpo muito grande de água, ele vai ser chamado de reservatório térmico. Ele vai segurar o calor ou vai liberar calor, depende se estiver esfriando ou esquentando. Beleza? Então aqui a água de lagos e oceanos são reservatórios térmicos. Eles mantêm a temperatura mais constante. Deixa eu falar agora de calor latente, próximo passo. Para falar de calor latente, a gente fala sempre em mudança de estado físico. Então, o calor específico, o calor sensível, é para mudança de temperatura. Mas quando chega para mudar de estado físico, a gente vai usar calor latente. Vamos olhar aqui quais são as principais mudanças de estado que temos. Bem, temos aqui, indo de sólido para líquido, a gente tem uma fusão. A gente fala então que o sólido funde e vira líquido. Indo do líquido para o gasoso, tem uma vaporização, vira vapor, ou entra em ebulição ou vaporização. Indo do vapor para o líquido, voltando aqui, liquefaz, vira líquido, ou condensação. Do líquido para o sólido, uma solidificação. Ele vai solidificar, virar sólido. Se por acaso mudar do sólido para o vapor, direto, para o estado gasoso, é uma sublimação. Tanto faz se for do sólido para o gasoso ou se for do gasoso para o sólido. É uma sublimação. Exemplo de sublimação no nosso dia a dia é aquelas balinhas de naftalina que põe no armário. Como calcula esse calor para mudança de estado e o que ele significa? Na mudança de estado a gente muda a agregação das moléculas. Estado sólido, moléculas bem juntinhas, bem grudadinhas que não se movimentam. Estado líquido, um pouquinho mais soltas, se movimentam com mais maleabilidade. E estado gasoso, as moléculas se movimentam aleatoriamente e soltas. Então essa agregação entre as moléculas, estar grudado, estar um pouquinho mais maleável ou estar solto, quem vai mudar isso ali é o calor latente. Então o calor latente muda esse estado de agregação. Ele tem a ver então com a mudança de estado físico. Ele vai mudar de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou o oposto, né? Gasoso para líquido, líquido para sólido. Como calcula isso ali, esse calor necessário? É o Qmol, Q igual a ml, Q calor, energia térmica, massa, e esse L é o calor latente mesmo, é o mesmo nome, tá? O mesmo nome do calor latente, é esse Lzão aqui. Uma coisa importante ser falada é que esse calor latente aqui, essa mudança de estado físico, para substâncias homogêneas, que é o que física costuma trabalhar, eles vão ter temperatura constante. Então, durante a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Então, enquanto tiver gelo e tiver líquido, ao mesmo tempo vai ser 0 graus Celsius. Gelo e líquido, apesar de estar esquentando, aquele líquido está a 0 graus Celsius. Quando chega lá para evaporar, para virar vapor, entrar em ebulição, a gente vai ter água líquida e vapor de água, os dois a 100 graus Celsius. Então, durante a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Durante mudança de estado físico, temperatura mantém constante. Durante mudança estado físico, temperatura mantém constante. É muito importante, tá? Não é aleatório que eu estou repetindo isso aqui. Exemplos aqui de valores de calor latente. Aqui eu estou novamente da água. A água é o mais comum. Os exemplos aqui a gente tem que talvez decorar, talvez não. Tá? Em geral, isso é dado em tabelas, em questões e tudo mais. Mas enfim, o latente de fusão, tá? O latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Aqui, ó, não tem aquele grau Celsius aqui atrás, porque a temperatura não muda, vai ser sempre 0 graus Celsius aqui.
E para voltar do líquido para o sólido é menos 80. Ó, do sólido para o líquido, mais 80. Do líquido para o sólido, menos 80. Qual a relação disso aqui? O mais é porque eu tenho que dar calor para o gelo para ele virar líquido. O menos eu tenho que retirar do gelo para ele virar sólido. Da água para virar sólido. Então, quando eu dou calor, é positivo. Quando eu tiro o calor, é negativo. Algo similar aqui temos no 100 graus Celsius, quando a água sai de líquido para gasoso. 540 positivo para virar vapor. 540 negativo para virar líquido. Então, quando eu estou esquentando, eu dou o calor. Quando eu estou esfriando, eu estou tirando o calor. Percebam que é uma quantidade imensa de calorias aqui. Sai fora o reloginho. É uma quantidade imensa de calorias aqui. Isso aqui explica, por exemplo, porque a gente sua. A gente põe água na superfície da pele quando está suando, está muito quente. Então essa água ela vai evaporar, ela vai entrar, vai virar vapor e ela vai roubar calor da gente. Então a gente se esfria. Então a maneira do nosso corpo se resfriar é a sudorese, ele suar. Então essa água que sai na pele aqui, ela vai evaporar, vai virar vapor, vai entrar em ebulição e nessa evaporação ela vai levando o calor embora, a gente resfria. Muito importante. Outro aqui, quando a gente está aquele copinho de coca com aquelas pedrinhas de gelo, de liça, geladinho assim, e em volta do copo, em volta da latinha, forma um monte de gotículas de água. Porque a água que está no ar, à nossa volta aqui, em suspensão, o ar é um pouco úmido, essa água condensa na garrafinha, no copo, então ela para condensar, ela rouba calor do copo. Então o copo vai esquentar e a água no ar, nesse vapor, vai resfriar e vai virar líquido. Então temos ali exemplos de calor latente no dia a dia, na prática. Exemplo aqui, uma questãozinha. Exemplo. Aqui é para o ferro. A temperatura de fusão do ferro é de 1538 graus Celsius. E o calor latente de fusão é 64 calorias por grama. Determine a energia necessária para transformar 200 gramas de ferro sólido em líquido quando está na temperatura de fusão. Olha só, essa questão aqui ela informa a temperatura em que o ferro vai fundir, 1538 graus Celsius. É uma informação interessante. Então, para o ferro virar líquido, é uma temperatura muito alta, 1538 graus Celsius. Porém, para fazer o cálculo aqui, a gente não vai usar a temperatura, porque ele pede a energia para sair de sólido para virar líquido. Como não muda a temperatura durante a mudança de estado físico, a gente vai ter aqui o calor latente Q igual a ml, direto, tá? Calor latente aqui. Então, ó, tem a massa, tem o calor latente para determinar a energia. Então, a gente não precisa saber aqui qual que é a temperatura do ferro. Se só soubesse o calor latente de fusão, já estaria mais que bom. Os dados que estão aqui no enunciado. Tem a massa do ferro, 200 gramas. Tem o latente de fusão, 64 calorias por grama. É só multiplicar os dois. Ali, ó, Q energia, massa, vezes calor latente. 18.800 calorias é a quantidade de energia necessária para mudar todo o ferro de sólido para líquido quando já está lá em 1538 graus Celsius. Beleza? Se tivesse que esquentar do 0 até 1538, teria que fazer aquele cálculo do calor sensível na mudança de temperatura. E lá na fusão, novamente, esse cálculo aqui, igual está no seu slide aqui. Outro exemplo aqui. Agora é um caso em que... Eu vou ler o enunciado, depois eu explico, obviamente. Termine o tempo de aquecimento para esquentar 200 gramas de gelo com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius até virar água líquida a 20 graus Celsius. Se for aquecido por uma fonte quente que fornece 50 calorias a cada segundo. Considere os valores tabelados de calor específico e calor latente.
Muito bem. Aqui começa o gelo, né, em menos 10 graus Celsius e termina com água líquida a 20 graus Celsius. Então temos três processos. O gelo tem que sair de menos 10 e chegar a zero, aonde ele vai mudar de gelo para líquido. Chegando em zero, tem a mudança de estado, calor latente, que depois ele começa a reesquentar, a mudar a temperatura novamente, indo de 0 até 20 graus Celsius. Então temos três processos: calor sensível, quando gelo, calor latente e calor sensível novamente, quando água líquida. Para que servem esses três processos aqui? Bem, eu quero saber o tempo e sei que a cada segundo é fornecido 50 calorias pela fonte quente. Então, a cada segundo, 50 calorias. Então, se eu souber a quantidade total de energia que foi dado para essa porção de gelo, para virar água líquida lá, eu consigo determinar quanto tempo levou. Então, aqui o processo, primeiro aqui é, inicia sólido, esquenta até a fusão, o ferro muda de estado e esquenta a 20 graus Celsius. O calor total vai ter calor sensível, a parte sólida, calor latente de fusão, calor sensível, a parte líquida. Faremos isso aqui no quadro aqui atrás de mim. Já vou mostrar já. Já vou levantar aqui, vamos parar um pouquinho. Bem, aqui tem o quadro aqui, quadro branco, para a gente ver aqui. Vamos ver se dá certo, se ficar no contrário do que deve ser. Vamos lá então. A gente tem que descobrir o calor total. Calor total é igual a Q da parte sólida mais Q da parte de fusão mais Q da parte de líquido. Na parte sólida, vou colocar aqui as continhas aqui embaixo. Na parte sólida, a gente tem que calcular lá o Q macete, que é igual a mc delta T. 200 gramas é a massa, 0,5 é o Czinho lá de gelo, vezes 10 graus Celsius, que vai de menos 10 até 0. Multiplicando isso aqui tudo, vai chegar a 1000 calorias. O que é do sólido? 1000 calorias. Na parte da fusão, vamos ter aqui o Q mole. 200 vezes 80 calorias por grama, que dá 16.000 calorias. E na parte líquida, como vai mudar a temperatura novamente, temos mais um Q macete. 200 vezes 1 vezes 20, que dá 4.000 calorias. Esse aqui é o processo. 1000 calorias, 16.000 calorias e depois 4.000 calorias. Essa aqui é a quantidade de energia, então, em cada um dos processos. Falta colocar aqui 4.000. O total de energia que foi fornecido por essa quantidade de matéria foi 16 e 4, 20, 21.000. 21.000 calorias. A gente sabe que a fonte quente fornece 50 calorias por segundo. Então, se a cada segundo é 50, se eu dividir esse valor aqui por 50, 21.000 dividido por 50, eu vou ter a quantidade de segundos totais. Então, aqui temos de 100 é 20 segundos, de 2.400, isso aqui é 420 segundos, mais ou menos não, exatamente 5
7 minutos. Então, ó, para calcular o tempo, primeira parte, saber quanta energia foi fornecida. O cálculo está aqui, energia, calor total, calor sensível da parte sólida, fusão, sensível à parte líquida. Aqui está o cálculo separado deles, cada um deles aqui. E depois a gente consegue calcular a quantidade de energia lá que foi fornecida a partir daquela informação, que era 50 calorias por segundo. Beleza? Essa parte ela é simplesinha de fazer. Voltando aqui para a apresentação, então a gente vai continuar aqui nossas histórias. Vai ver a última parte sim, desse capítulo, que é chamado de curva de aquecimento. Depois a gente vai ver curva de resfriamento. Então a curva de aquecimento ela vai reunir essas informações então de mudança de temperatura, mudança de estado físico, numa curva, num gráfico. Esse gráfico ele é muito comum, ele é muito parecido sempre. Ele não tem umas grandes variações aqui de formato e tudo mais. Qual que é a característica desse gráfico? A gente vai ter regiões com diagonais e regiões com linhas retas paralelas aqui, tá? Horizontais aqui. Então, diagonais e horizontais. Nas diagonais, é sempre aquela parte do calor sensível, da mudança de temperatura. Então, aqui está na fase sólida, numa temperatura inicial, ele vai esquentando aqui até chegar à parte de fusão. Então, na fusão aqui temos sólido e líquido ao mesmo tempo. A gente fala aqui os dois estados físicos coexistem durante a mudança de estado físico. Então, aqui temos sólido e líquido. Então, aqui ele estava sólido e está fundindo e virando líquido. Acabou a fusão, neste ponto aqui, ele vai começar a esquentar e vai mudança de temperatura. Então, ó, durante a mudança de fase aqui, de estado, temperatura constante. Começou a parte líquida, já acabou nesse estado, ele vai esquentar e vai mudar de temperatura até chegar na fase de mudança de estado físico do líquido para o gasoso. Então aqui temperatura constante, temos aqui líquido e vapor, líquido e gás, os dois estados coexistem ao mesmo tempo, então temos aqui líquido mais vapor, uma mudança de estado. Acabou, ele volta a esquentar e vai virar novamente, então mudança de temperatura. Então nessas diagonais, se tiver que calcular alguma coisa, a gente calcula com o calor sensível, que é igual a mc delta T, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Porque em todos os casos a temperatura está variando. Nesses casos aqui, tá essa letrinha verde aqui, essa linha horizontal, é o Q mole, Q igual a ml, porque neste caso é a mudança de estado, Q igual a ml, calor latente. Calor sensível, calor latente. Se for aquecimento, ele tem sempre essa característica de começar aqui na esquerda e terminar na direita. Ele está subindo aqui. Isso é aquecimento. Se tiver dois patamares, o de baixo é a mudança de sólido para líquido, o de cima de líquido para gasoso. Se tiver um só, aí tem que ver o que fala no enunciado. Quais são as informações que temos no enunciado. Se falar, começou líquido, então é líquido para vapor. Começou sólido, então é sólido para líquido. É só tomar cuidado e ler com atenção o enunciado, que lá vai ter informações suficientes para resolver exercício e tudo mais. A curva de resfriamento é para o lado oposto. Ela começa aqui em cima e vai descendo, vai resfriando, vai mudando a temperatura para baixo. Então, ó, começou gasoso, vai mudar de líquido para gasoso, aqui é uma condensação. Vai resfriar na parte líquida, vai chegar aqui na mudança entre líquido e sólido, uma solidificação, e temos aqui sólido negativo. Isso aqui pode ser muito bem da água, né? Da água. Então, 100 graus Celsius aqui está mudando de gasoso para líquido, em 0 graus Celsius mudando de líquido para sólido. Então, aqui é uma curva de resfriamento da água, por exemplo. De novo, ó, na parte diagonal, calor sensível. Nas partes horizontais, calor latente. Novamente, se tiver dois patamares diferentes, o de cima é a mudança de
gás para líquido e o de baixo de líquido para sólido. Beleza? No anterior também era sólido para líquido de baixo e líquido para vapor é o de cima. Então, em cima é quando vai de líquido para vapor, embaixo de líquido para sólido. Temos aqui líquido para sólido. Beleza? Um exemplozinho aqui para terminar a aula rapidinho. Então, aqui ele pede para determinar que o gráfico da figura representa a variação de temperatura T de um corpo inicialmente sólido. Então, ele fala especificamente que nesse comecinho aqui ele é sólido, ele não é líquido ainda, é sólido, em função do tempo T. Os patamares AB e CD representam, respectivamente, as seguintes mudanças de estado. Então tá, se aqui é sólido e chegou num patamar, o patamar inicial é de fusão, ele vai mudar de sólido para líquido. Então é fusão. Fusão, tá aqui. Letra C e letra E. Vai esquentar a fase líquida toda aqui, tudo aqui é líquido, e vai mudar lá no C para o D, ele vai mudar de líquido para gás, uma vaporização, uma ebulição. Então temos aqui uma vaporização, uma ebulição. Letra E, fusão e vaporização. Tá ok, gente? Então esses aqui são nossos conteúdos. Calor sensível tem que mudar a temperatura. Calor latente não muda a temperatura, muda a agregação das moléculas. E no final temos aqui as curvas de aquecimento e resfriamento, patamares de estado, diagonais, calor sensível, mudança de temperatura. Obrigado a todos, até a próxima.